E não quer saber se tu é bonitão, bonitona, ricão, riquinho, não quer saber se tu fala inglês, francês, espanhol, seja o que for. A morte chega para todos, hoje ou amanhã. Mas se nós estivermos em Cristo, podemos dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí Deus dá ordem aqui para Noé: Noé, paz, a chuva está vindo aí. Fala para o teu irmão assim, ó: Jesus está vindo aí. Noé esperava o quê? A chuva. E nós esperamos Jesus. Não é? Glorifica, glorifica, glorifica. Quando olhamos a parte de Noé, vimos a correção de Deus para os homens. Mas quando olhamos para Jesus, nós vimos o amor de Deus para com os homens. É por isso que Ele deu a vida por você. Se você conhecer Ele disse: Ele não vai conseguir, mas eu vou conseguir por Ele. Ela não vai ter essa capacidade, não. Eu vou lutar por Ele, eu vou dar minha vida por Ele. Porque eu dando. Onde está o teu aguilhão? Ô morte, onde está a tua força? Por quê? Porque a morte não pode matar você mais. Fala pro teu irmão: a morte não pode tocar em você mais. Jesus disse que nós passamos da morte para a vida. Jesus disse que nós não morremos, nós vivemos nele eternamente. Jesus está dando a garantia que se você estiver nele, você vai passar desse estado para um estado eterno com ele. Essa é a garantia que ele quer nos dar e está nos dando isso. E ele diz aqui, para concluir a mensagem, ele diz assim: entra na arca, Noé, entra na arca. A ordem de Deus para nós hoje. Não estou falando só deste ambiente aqui, que é reservado para a oração, para o culto. Porque não adianta você só estar aqui sentado bonitinho, bonitinho, cheiroso. Você tem que deixar ele entrar dentro de você. No Evangelho de João, se você abrir a Bíblia aí, no verso 7, o que diz lá? Se tu estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós. Hoje está com a porta aberta, meu Deus. E nós estamos aqui, meu Pai, nesta arca, Senhor, representa o Senhor Jesus. Que neste momento, meu Deus, o meu irmão venha ser fortalecido, meu Pai, Senhor, na força do teu poder, meu Pai. Talvez essa pessoa, meu Deus, chegou aqui abatida, triste, até mesmo magoada. Venha pertinho voltar. Apresenta cada nome que está aí. Meu Deus, eu não sei como está a família do meu irmão, da minha irmã, mas eu sei que o Senhor está vendo, Senhor. Talvez ela está aqui e esta pessoa querida, Pai, talvez esteja tão longe do Senhor. Talvez esteja, Pai, tão distante, Pai, ao ponto dessa mãe, desse pai dizer assim: meu Deus, é tão, parece impossível o Senhor tirar das drogas, do álcool, dessa vida. Mas neste momento, meu Pai, eu clamo a Ti de todo o meu coração, meu Deus. Não ouve somente as palavras que saem dos lábios do teu povo, mas escolhe as lágrimas, Senhor, que falam mais que palavras. Que o Senhor venha resgatar, Senhor, essa pessoa querida, que um dia, Pai, estava na tua casa te adorando. Talvez hoje esteja tão longe, meu Deus. E nesse momento, meu Deus, nós clamamos a Ti de todo de orar para você. Vamos sim.
que você vai fazer? Você vai colocar o nome dos teus filhos aqui, só um nome, o primeiro nome. E esse papel vai ficar com você. Quem está me ouvindo? Vai ficar com você até o próximo culto da família. Por que vai ficar com você? Eu vou estar orando agora. E toda vez que você orar na sua casa, você vai pegar seu papel, vai apresentar a Deus. Aqui está o nome dos meus filhos. Quem está me entendendo? Bispo, peguei pela minha família e peguei pela minha parentela. Glória a Deus. Você vai orar pela sua família, depois você vai orar pela sua parentela, para Deus salvar. Você crê em nome de Jesus? É isso que você vai fazer. Por quê? Isso aqui vai criar uma responsabilidade para você orar pela tua família, pelos teus filhos. Bispo, mas a minha família está na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Porque você vai orar para Deus o quê? Fortalecer dia após dia. Amém, gente? Quem entendeu? Amém? Então eu vou dobrar os joelhos. Se você quiser chegar aqui pertinho do altar, fique à vontade. Bispo, quero me reconciliar. Depois da oração, sempre os obreiros, bispo, fica bem atento. Você fala com eles, vão orar por você, que vai estar sendo reconciliado. Amém? Pega seu papel aí com o nome da sua família. Glória a Deus. Eu fico aqui, mamãe e papai. Não te preocupa, somente permaneça na oração. Ele vai salvar teu filho, vai salvar tua filha. Não te preocupa. Eu creio nisso. Ele vai salvar os teus. A tua casa é do Senhor Jesus. Vou falar, Jesus mandou dizer: essa filha que você carregou no útero por 9 meses, esse filho que você alimentou ele, você sentiu dores horríveis, que deve ser horrível ser uma dor com mulher aí. E está dizendo: todo este sacrifício não será em vão. Eu não vou dizer mais, é projeto de Deus, os teus filhos. É projeto de Deus, o diabo não vai levar para o inferno, não. Na tua casa do Senhor Jesus. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Hoje Jesus está nos convidando para entrar na arca. Hoje o Senhor está com a porta aberta e dizendo: pode entrar, meu filho, pode entrar, meu filho. Não, vem cá, rapaz, tem gordinho que nem eu, que olha para esse que é filho. Você tem que estar assim com Jesus. Contato. Anda, está tudo, rapaz. Para onde a gente for, Jesus tem que estar do nosso lado. Obrigado, filho. Se Jesus estiver do nosso lado, se ele estiver do seu lado, mãe, ele vai guardar teu filho, guardar teu esposo, teu patrimônio, tua família. Por quê? Porque você bateu. Se eu estiver em você e as minhas palavras estiverem em nós, acabou. Eu vou te guardar. Noé, entra na arca, sim, Senhor. E a Bíblia diz aqui, eu vou só ler o texto e te falar. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Vírgula. Isso aqui é importante. A família é tão importante para Deus. Você e a sua família é tão importante para Deus, que Ele não quer te perder. Ele não quer que você... Bota a trombeta rapidinho, pastor Lucas. Antes da trombeta tocar, eu acredito, como igreja, eu vou deixar. Fica de pé, minha rainha. Que mulher bonita, vai. O pessoal vê tua beleza. Olha pra cá. Toca aí, primeira vez, só uma vez, rapidinho. Olha pra cá.
Foi embora. Isso é uma fé minha, irmão, amém? Eu acredito que nós vamos sentir antes de ouvir. O Senhor vai dizer assim: a chuva está vindo aí. Ele está dizendo: eu estou vindo aí. Toca a trombeta. Aí a trombeta. Você crê nisso em nome de Jesus? Senta lá, mulher. Ei, Jesus. Jesus está nos falando nessa noite. Entra na arca. Glória! Glória a Deus. A casa. Eu vou te quebrar. Quebra nada. Quebra nada, irmão. É o amor. É isso que o diabo fica irritado. Ele fica olhando para você na tua casa lá, irmão. Na roda da tua mesa, você é mamãe de um lado, o papai do outro, o filho do outro lado assim. Aleluia. Ele fica lá olhando assim, furioso. Eu quero acabar com ela. Eu quero acabar com ele. Eu quero destruir a família dela. E você está lá comendo, tomando uma Coca-Cola, bebendo, irmão, um suco de maracujá como eu tomei hoje, geladinho, forte, meu Deus, misericórdia. Aleluia. E ele fica assim, dando a vida, porque ele não pode tocar naquele que Deus guarda. Levanta a tua mão. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o diabo não pode tocar na tua casa. O diabo não pode tocar no teu esposo, na tua esposa, no teu filho. O diabo não pode tocar, porque a nossa casa é dele, a nossa família é do Senhor Jesus Cristo. Você é guardado pelo leão. Vou falar de novo. Você é guardado pelo leão da tribo de Judá. É ele que te guarda. Esse é o prazer de ter filhos, família. Não, Noé? Noé, fala, Senhor, corre para a arca. Ela que vai ter um filho. Ela é mulher. O Senhor se a peça rara para figurar. Aí disse: pra quê? Tá teu filho aí, tá gente morrendo, não sei o que mais, na rua. E tu acha que teu filho fica na rua? Tu é doido, né? Nossa, você tem um pensamento desse aí, rapaz? Eu era novo, eu devia ter uns 13, 14 anos. Eu disse: eu quero ter meus filhos, porque eu quero que ele venha falar quem eu sou. Eu já tinha essa idade. Quantos anos tem filho? Ixi, 14 anos, tá dizendo? Eu era novo, velho. Hoje sou velho novo. Amém? Hoje ele tem só menina. Ele ficou tentando, irmão Jesus. Não tem, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tem 4 meninas. Veio a menina, ele disse: bora. Veio a menina, ele veio a menina de novo. Bora tentar de novo. Ele veio a menina de novo. Bora tentar de novo. Aí veio a menina de novo. Ele disse: não, vou parar. Sabe qual é a alegria de uma casa? E não quer saber se ele é bonitão, bonitona, ricão, riquinho. Não quer saber se tu fala inglês, francês, espanhol, seja o que for. A morte chega para todos, hoje ou amanhã. Mas se nós estivermos em Cristo, podemos dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí Deus dá ordem aqui para Noé: Noé, paz, a chuva está vindo aí. Fala para o teu irmão assim, ó: Jesus está vindo aí. Jesus está vindo aí. Noé esperava o quê? A chuva. E nós esperamos Jesus. Não é? Glorifica, glorifica, glorifica. Quando olhamos a parte de Noé, vimos a correção de Deus para os homens. Mas quando olhamos para Jesus, nós vimos o amor de Deus para com os homens. É por isso que Ele deu a vida por você. Se você conhecer Ele disse: Ele não vai conseguir, mas eu vou conseguir por Ele.
Ela não vai ter essa capacidade, não. Eu vou lutar, porém, eu vou dar minha vida, porém. Porque eu dando a... Será que tudo é menos a alegria de ter família, de ter filhos? Porque tem mulheres que querem gerar e não conseguem, pois Deus está abrindo madres, porque o Senhor assim o quer e o abençoa. A gente fala assim, ter filho para quê? Ter filhos é a certeza que tu não vai ser esquecido, tu vai ser lembrado. Meu pai era um homem de Deus, minha mãe uma mulher de Deus. Eu acredito que quando eu partir para a eternidade, os meus netos vão falar assim: o meu avô era de Deus. Eu penso nisso, eu tenho certeza disso. Qual é o teu legado? Qual é o teu legado? Qual é a história que você está criando hoje? O que você vai deixar para que os teus filhos falem a respeito de você? Aleluia! Sim ou não? Eu falo isso, eu lembro do meu irmão. Meu irmão mais velho do que eu, 3 anos. Ele não queria saber quem. Quando eu estava muito doido, uma vez que quase eu mato meu irmão, enfia a cara dele na lama, consegui quebrar a clavícula dele. Você entende uma vida sem Deus? Você entende uma vida sem Deus? Não tem amor, não tem respeito. Nós vivíamos assim. Para que eu vou voltar para lá? Se de lá o meu Deus me trouxe, se lá eu encontrei paz. Busquei nas drogas, não achei. Busquei no álcool, não achei. Busquei no roubo, não achei. Busquei nas galera, não achei. Mas quando encontrei Jesus de Nazaré, eu lembro muito bem que no dia que eu entrei na igreja, que eu fui me reconciliar. Era uma sexta-feira. Estava minha mãe, meu pai assim, esse dia. Meu pai disse: em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé entrou na arca. Olha para o cenário que nós estamos vivendo. Não mudou. Enquanto poucos estão aqui, nós estamos aqui. Pode ver, embalado em qualquer lugar do mundo tem. Alguns já estão se preparando, aquecendo os pés, porque está vindo o carnaval por aí. Sim ou não? Sim. Tem mais gente lá do que aqui. O diabo não tem nada para dar para eles. O diabo não pode dar família, não pode dar saúde, não pode dar porta aberta, não pode dar alegria, não pode dar paz. Mas eles não querem, porque eles estão iludidos. Existe uma ilusão que apaga a sua vista, eles não conseguem ver o que de fato eles estão vivendo. Quanto de nós, porque não dizer eu, que vivia lá pensando que eu era feliz e não era? Sim ou não? Fazíamos coisas horríveis, algumas das quais eu nem gosto de falar, nem falo, nunca falo. Agora, na hora da oração, um forte, o obrigo botou a mão na cabeça, já manifestar quase com o demônio. O demônio saiu. Depois desse dia, estou aqui até hoje, para a glória do nome do Senhor. Porque não era eu que vivia,
Era o diabo que vivia na minha vida. Quem está me entendendo em nome de Jesus? As pessoas falam assim, tem uma coisa errada, mas existe uma força maligna por trás. Existe um mal por trás dizendo, isso faz, eu estou aqui. As pessoas não conseguem entender e ver isso. Da mesma coisa, a Bíblia diz, nós temos aqui, o jovem deu. Não há diferença. Os homens eram tão magros no tempo de Jesus que eles não acreditavam em Jesus e falavam assim, nos dá um sinal que tu és o Filho de Deus. Eu vou te dar sinal? Vocês já tiveram. Eu vou te falar uma coisa, eu vou só te lembrar um sinal que você tiver. Lembra do profeta Jonas, pronto. O que Jesus quer dizer? Se você não se reconciliar, se você não aceitar, você vai perder o direito de ter vida eterna. De tristeza. Amém, gente? Amém. Deus olhou para o homem e sentiu tristeza, porque a raça estava misturada. Existia um ser por trás querendo destruir a raça, aleluia, de Deus, o sangue, desde o começo fundado. E o que acontece agora? Acontece que Deus decide destruir com tudo. O texto fala que Deus vai acabar com tudo. E no capítulo 7, nós vamos ver isso aqui. Aleluia. E Deus fala para Noé, tu vai fazer uma arca grande. Você vai colocar os animais. E o interessante aqui, que nenhum animal violento entrou na arca. Os leões entraram. Podia muito bem comer Noé, matar Noé, sim ou não? Mas eles não fizeram isso por quê? Porque eram mansos. Todos os animais mansos entraram na arca. O instinto deles foi ativado. E eles sabiam que existia um lugar de refúgio. Aleluia! O homem não percebe, mas o animal percebe quando vai vir. O homem precisa dos meteorologistas, não é isso? Para saber de alguma coisa. Mas os animais não. E eles começaram a entrar na arca, porque sabia que aquele lugar tinha o quê? Refúgio. Não entendi isso. Se os animais sabiam que aquele lugar era um lugar de refúgio, e por que os homens não entendiam isso? Porque eles estavam com o coração corrompido, o seu instinto corrompido, voltado não para as coisas de Deus, para o Criador, mas para as suas próprias coisas, vontade. Olhando esse cenário e vendo o cenário que nós estamos vivendo hoje, tem mudança? Não, a mesma coisa. Existe um povo que está entrando na arca, e existe um povo que não está olhando nem para a arca. Sim ou não? Sim. Ontem, eu falei de manhã aqui, ontem tivemos evangelismo. Uma parte, dividimos o grupo, acho, em 4 partes. Um dos grupos saiu para um lugar e teve uma pessoa que disse, não entra aqui, não quero saber, pode ir embora, não pisa aqui. Não quero saber desse Jesus de vocês. Mas do outro lado, onde eu estava, eu, a bispa, a irmã Letícia e o irmão Josiel, nós vimos também evangelizando do outro lado, numa outra rua. Eu disse, cadê o homem? Vou pegar. Existe uma palavra para dizer, opa, é comigo mesmo. É comigo, a palavra é comigo. Aí eu olhei no olho dele e disse assim, todos que estão cansados e sobrecarregados, diz o Senhor, Ele está te chamando, filho. Aquele homem na hora começou a chorar. E ele disse, eu só saio daqui, pastor, depois que o Senhor orar por mim, porque agora eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida. É lindo isso. De outro lado, uma pessoa que rejeita, mas do outro lado, uma pessoa que está precisando de Deus. Na arca era a mesma coisa. Enquanto a família de Noé estava entrando na arca, existia do outro lado, no outro cenário,
bebida, festa, bagunça. A Bíblia diz em Mateus 24, acho que verso 37, não está no meu script, mas olha aí, a Bíblia fala que eles casaram-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam. É isso mesmo? 37, 24, 27. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. nós vamos ver agora Jesus falando sobre o casamento. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque quando chega aqui no capítulo 7, do que nós lemos, teve todo um processo. Porque desde Adão, desde o começo, até aqui Noé, passou-se uma geração. E essa geração aqui, ela se misturou com aqueles que não era para se misturar. E essa mistura fez com que a terra se poluísse. As pessoas, elas se corromperam, deixaram a sua integridade, deixaram a sua pureza. Se você abrir a sua Bíblia, ler no capítulo 6 de Gênesis, e você ler depois de casa, ou agora, se você quiser, vai dando ouvido aqui que eu estou falando, você vai ver que os filhos dos homens viram que as filhas dos homens eram bonitas, e aí eles fizeram o quê? Se relacionaram com elas, tiveram filhos, passaram então a ter gigante na terra. Essa mistura de raça fez com que Deus olhasse para a terra e viu, a Bíblia diz aqui, que ele viu que a raça toda estava corrompida, estava misturada. O homem estava violento, estava mal, e Deus dizia: eu vou acabar com tudo. Quando nós olhamos o texto lá que diz, mas aqui o princípio aqui de Deus é que os filhos venham honrar os pais. Então os pais abandonaram tudo, que aqui não é o caso de Adão e Eva, amém? Mas o correto que Deus diz que vai deixar, a gente vai ver isso mais adiante, e vai viver com o seu companheiro, para que eles produzam filhos, tenham uma prole, tenham uma descendência. E a Bíblia nos fala o quê? O que Jesus nos fala em Marcos 10, do 6 a 9? Quem pode abrir a Bíblia rapidinho? O que Jesus nos ensina a respeito do casamento? O que ele vai nos falar lá? Glória a Deus. Justamente aquilo que eu já falei. Eu quero que você leia aí. Por isso deixará o homem não separe o homem. Amém? Quem abre rapidinho? O que diz lá? Êxodo 20, verso 12. Menina, ele está ficando rápido a Bíblia. Honra teu pai. Oh, glória. Agora você vai olhar para esse olho do teu amado aí, o amado, então o teu amigo que está aí do teu lado aí, vai dizer assim: você quer ter vida longa, ser abençoado, honra papai e mamãe. Aleluia. Honrar não quer dizer que não está ligado. Não, negativo. Honrar é ter respeito. Sim ou não? Ela não dedicou parte da vida para te criar? Sim ou não? Sim. Então compete a você aqui ter a responsabilidade de filho de ajudar os teus pais. Tem gente que não gosta de ouvir essas coisas, mas isso é princípio, isso é Bíblia, palavra de Deus. Aleluia. Se você hoje, mamãe, quer ser feliz lá na frente, ajude seu filho hoje a conhecer quem é Jesus. É uma casa
bagunçada. Sabe o que é uma casa bagunçada, gente? É quando o pai fala uma coisa e a mãe vai lá e desfaz o que ele falou. É quando a mãe quer corrigir, o pai passa a mão na cabeça, não bate no meu filho. Aí as consequências vêm no futuro. Você vai colher isso. É melhor você chamar, né, a princesa, né, a rainha sua, particularmente, cara, meu irmão, depois a gente vai conversar. Eu não gostei disso, do que fazer na frente da criança. Porque Deus dá uma ordem aos filhos: honra teu pai e tua mãe. Isso faz parte dos 10 mandamentos. E honrar o pai e a mãe, agora para muitos filhos, e aqui é colar para nós aqui, que tem muito velho de cabeça branca que não honra o pai e a mãe. Infelizmente. Sim ou não? Sim. Tá quase dentro dos dentes também, mas não honra nem o pai nem a mãe. Não respeita. Só porque acha que saiu de casa de papai não pode mais respeitar o papai e a mamãe. Está errado. Porque você não quer que teus filhos te honrem, sim ou não? Com a medida que tu mede, tu serás medido. Com a medida que tu julgas, tu serás julgado. Com a medida que tu queres que faça para você, é respeito. Segundo, fidelidade. Terceiro, compromisso. Essas 3 coisas são fundamentais para que o teu casamento dê certo. Se tu não respeita ela, se tu não respeita ele, não vai dar certo. Começa com uma cara feia, termina jogando uma faca. As coisas estão quase mais ou menos assim, sim ou não? Sim. Mas se você tem amor por ela e por ele, aleluia. E se por algum motivo, né, caminhada, você diz assim: poxa, eu tenho mais sentimento. Então você tem que rever os teus conselhos e dizer assim: aonde foi que eu parei? Porque você não depende dos outros, você depende só de Deus. Tem pessoas que dizem: eu amo tanto ele, mas não ama a si próprio. O amor se começa aqui, não lá. Se começa aqui. Sim ou não? Sim. Parece que a casa também. Calma. O príncipe encantado já está à espera. Então a primeira família a ser levantada foi Adão e Eva. O que depois veio são os filhos. E assim a geração. Primeira, quarta, quinta, que até a última. Né, se alimentar, sim ou não? O cara que não dá certo. Da mesma forma, quando você ajuntou, né, as suas coisas junto com o seu esposo, você disser assim: não, vamos formar uma casa, uma família. Quando me juntei com a bispa, ele disse: olha, quero família, eu quero logo 3 meninos. Já falei para ela, já determinei. E eu sei que o céu já assinaram. E assim veio 3 meninos, essas 2 princesas, e o pastor Lucas que está ali. Ou seja, tudo que é determinado, planejado diante de Deus, Deus assim executa. Deus assim faz acontecer. Aleluia. Primeira coisa que entendemos aqui, quando Deus ele trouxe Adão e Eva, aleluia, fazendo com que eles viessem formar uma família, o começo de tudo. Se neles não tivessem filhos, nós não estaríamos aqui. Se eles não tivessem procriado, fecundado, multiplicado, você não tinha achado essa pessoa que você ama. A igreja está calada por quê? Está com medo aí? Diga glória a Deus. Ou os homens deixaram de ser românticos, ou as mulheres não são mais românticas. Quem é romântico aqui? Diga glória a Deus. Porque o negócio é diferente. O amor ele tem que o quê? Permanecer. É uma casa bagunçada. Sabe o que é uma casa bagunçada, gente? É quando o pai fala uma coisa e a mãe vai lá e desfaz o que ele falou. É quando a mãe quer corrigir, o pai passa a mão na cabeça, não bate no meu filho. Aí as consequências vêm no futuro. Você vai colher isso. É melhor você chamar, né, a princesa, né, a rainha sua, particularmente, cara, meu irmão, depois a gente vai conversar.
Eu não gostei disso, do que fazer na frente da criança. Porque Deus dá uma ordem aos filhos: honra teu pai e a tua mãe. Isso faz parte dos 10 mandamentos. E honrar o pai e a mãe, agora para muitos filhos, e aqui é colar para nós aqui, que tem muito velho de cabeça branca que não honra o pai e a mãe. Infelizmente. Sim ou não? Sim. Tá quase dentro dos dentes também, mas não honra nem o pai nem a mãe. Não respeita. Só porque acha que saiu de casa de papai não pode mais respeitar o papai e a mamãe. Está errado. Porque você não quer que teus filhos te honrem, sim ou não? Sim. Com a medida que tu mede, tu serás medido. Com a medida que tu julgas, tu serás julgado. Com a medida que tu queres que faça para você, é respeito. Segundo, fidelidade. Terceiro, compromisso. Essas 3 coisas são fundamentais para que o teu casamento dê certo. Se tu não respeita ela, se tu não respeita ele, não vai dar certo. Começa com uma cara feia, termina jogando uma faca. As coisas estão quase mais ou menos assim, sim ou não? Sim. Mas se você tem amor por ela e por ele, aleluia. E se por algum motivo, caminhada, você diz assim: poxa, eu tenho mais sentimento. Então você tem que rever os teus conselhos e dizer assim: aonde foi que eu parei? Porque você não depende dos outros, você depende só de Deus. Tem pessoas que dizem: eu amo tanto ele, mas não ama a si próprio. O amor se começa aqui, não lá. Se começa aqui. Sim ou não? Sim. Parece que a casa também. Calma. Príncipe casado já está à espera. Então a primeira família a ser levantada foi Adão e Eva. O que depois veio são os filhos, e assim a geração, primeira, quarta, quinta, e até a última, se alimentar, sim ou não? Não vai comer não dá certo. Da mesma forma, quando você ajuntou as suas coisas junto com o seu esposo, você disser assim: não, vamos formar uma casa, uma família. Quando me juntei com a bispa, ele disse: olha, quero família, eu quero logo 3 meninos. Já falei, já determinei. E eu sei que o céu já assinaram. E assim veio 3 meninas, essas 2 princesas, e o pastor Lucas que está ali. Ou seja, tudo que é determinado, planejado diante de Deus, Deus assim executa. Deus assim faz acontecer. Aleluia. Primeira coisa que entendemos aqui, quando Deus ele trouxe Adão e Eva, aleluia, fazendo com que eles tivessem formado uma família, o começo de tudo. Se neles não tivessem filhos, nós não estaríamos aqui. Se eles não tivessem procriado, fecundado, multiplicado, você não tinha achado essa pessoa que você ama. A igreja está calada por quê? Está com medo? Diga glória a Deus. Ou os homens deixaram de ser românticos? Ou as mulheres não são mais românticas? E quem é romântico aqui? Diga glória a Deus. Porque hoje vai ficar diferente. O amor ele tem que o quê? Permanecer. Aleluia. Filhos viessem multiplicar e encher toda a terra. Então a primeira coisa que entendemos aqui, que houve um princípio. Da mesma forma, quando você conheceu aí a sua caboquinha, o seu caboquinho, aleluia, quando você conheceu o seu príncipe, a sua princesa, sim ou não? Quando você conheceu aí, aleluia, o seu bonito, a sua bonita, essa é bonitinha não. Ela é bonitinha, Não é bonitinha não. Quando você encontrou seu cônjuge, essa pessoa que você ama, aí você saiu da casa de seu pai, saiu da casa de sua mãe, e disseram: vamos viver junto e vamos formar a nossa família. Sim ou não? Sim. Você não saiu para aventurar, você saiu com um pensamento. Ser o quê? Está
solteiro ainda, né? Jesus do céu, homem de casamento. Ser o quê? Feliz. Então olhe para a tua esposa assim, eu quero sempre ser feliz contigo. Ah, bicho, eu estou solteiro, calma, vamos encalhar em nome de Jesus. Tudo tem o seu tempo, diga glória a Deus. Assim que deu, qual foi? Quem sabe me responder? Hã? Qual foi a primeira família? Não. Glória a Deus, se você quiser falar, glória a Deus. A primeira família foi Adão e Eva. Não tem como ser família se não tiver o que? Descendente, herdeiro, fruto de um homem e de uma mulher, fruto de um macho e de uma fêmea. Amém? Deus fez Adão e fez Eva, e assim veio os filhos. Amém, igreja? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, antes de nós falarmos um pouco aqui a respeito de Noé, nós vamos ver aqui que a primeira família que nós vamos ver na Bíblia é Adão, no capítulo 1, pega a sua Bíblia se você puder acompanhar. No capítulo 1, no verso 28, Deus vai falar justamente da família. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ali ordenou que Adão e Eva frutificasse, multiplicasse e enchesse toda a terra. Qual era a ordem de Deus? Ficar só eles dois sem ninguém? Não. A ordem de Deus. Aleluia. Encontraram? Todo mundo encontrou? Só o verso 12 primeiro. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Amém? Pode sentar glorificando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos falar um pouco a respeito da família de Noé. Já vi alguns irmãos aqui já falando a respeito do texto. Aleluia. É importante. Hoje se trata de um culto especial, o culto da família. A igreja era para estar mais cheia, não é verdade, sim ou não? Sim. A família, ela é o pilar central. A família, ela é o pilar da sociedade. Sem a família não tem sociedade, não tem nada, porque a família é a base. Assim que deu, qual foi? Quem sabe me responder? Hã? Qual foi a primeira família? Não. Glória a Deus, se você quiser falar, glória a Deus. A primeira família foi Adão e Eva. Não tem como ser família se não tiver o que? Descendente, herdeiro, fruto de um homem e de uma mulher, fruto de um macho e de uma fêmea. Amém? Deus fez Adão e fez Eva, e assim veio os filhos. Amém, igreja? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, antes de nós falarmos um pouco aqui a respeito de Noé, nós vamos ver aqui que a primeira família que nós vamos ver na Bíblia é Adão, no capítulo 1, pega a sua Bíblia se você puder acompanhar. No capítulo 1, no verso 28, Deus vai falar justamente da família. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ali ordenou que Adão e Eva frutificasse, multiplicasse e enchesse toda a terra. Qual era a ordem de Deus? Ficar só eles dois sem ninguém? Não. A ordem de Deus. Aleluia.
Primeiro, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Amém? Você está glorificando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco a respeito da família de Noé. Já vi alguns irmãos aqui já falando a respeito do texto. Aleluia. É importante. Hoje se trata de um culto especial, o culto da família. A igreja era para estar mais cheia, não é verdade, sim ou não? Sim. A família, ela é o pilar central. A família, ela é o pilar da sociedade. Sem a família não tem sociedade, não tem nada. Porque a família, ela é a base. Porque sabia que aquele lugar tinha o quê? Refúgio. Não entendi isso. Se os animais sabiam que aquele lugar era um lugar de refúgio, e por que os homens não entendiam isso? Porque eles estavam com o coração corrompido, o seu instinto corrompido, voltado não para as coisas de Deus, para o Criador, mas para as suas próprias coisas, vontade. Aí Deus dá ordem aqui para Noé: Noé, paz, a chuva está vindo aí. Fala para o teu irmão assim, ó: Jesus está vindo aí. Noé esperava o quê? A chuva. E nós esperamos Jesus. Não é? Glorifica, glorifica, glorifica. Aborrecente, né? A fase dos aborrecentes, né? Difícil. Senhor, vamos embora. Na hora da oração, irmão forte, o primo toma na cabeça, manifestava quase com o demônio. O demônio saiu. Depois desse dia, estou aqui até hoje, para a glória do nome do Senhor. Porque não era eu que vivia, era o diabo que vivia na minha vida. Quem está me entendendo o nome de Jesus? Não tem respeito. Nós vivemos assim. Para que eu vou voltar para lá? Se de lá meu Deus me trouxe, se lá eu encontrei paz. Busquei das drogas, não achei. Busquei no álcool, não achei. Busquei no roubo, não achei. Busquei nas galera, não achei. Mas quando encontrei Jesus de Nazaré, porque sabia que aquele lugar tinha o quê? Refúgio. Não entendi isso. Se os animais sabiam que aquele lugar era um lugar de refúgio, e por que os homens não entendiam isso? Porque eles estavam com o coração corrompido, o seu instinto corrompido, voltado não para as coisas de Deus, para o Criador, mas para as suas próprias coisas, vontade. Aleluia. E Deus fala para Noé: olha, Noé, tu vai fazer uma arca grande. Você vai colocar os animais. Interessante aqui, que nenhum animal violento entrou na arca. Isso é verdade. Teu pai e tua mãe. Isso faz parte dos 10 mandamentos. E honrar o pai e a mãe, agora para muitos filhos. E aqui eu vou lá para nós aqui, tem muito velho de cabeça branca aqui no honra o pai e a mãe. Infelizmente. Sim ou não? Sim. Está quase nos dentes também. Fique mais perto de nós, do nosso laço. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória, aleluia.
Medite na letra dessa canção. Faça dessa canção a sua oração. Qual o nome da família aí? Qual o nome da família? Já pegou já?